E aí, fião, beleza? Estamos aqui hoje na banca da Rogéria, aqui em Fernandópolis. Esse aqui é um local que você me encontra muitas vezes. Porque você não está achando que professor aprende por osmose, xará. Você tem que ler. E eu sempre aconselho, a leitura é fundamental, cara. Eu prefiro ler ainda revistas em que você folheia. Então é o seguinte, rapidamente eu vou falar sobre stalinismo. Na realidade, quando houve a Revolução Russa, o Outubro Vermelho, em 1917, nós tínhamos uma troika, Lenin, Trotsky e Stalin. Lenin assume o poder de 1917 a mais ou menos 1922, quando ele tem um derrame, e há mudanças muito significativas no governo. E logo depois, nós podemos falar assim, um governo Lenin-Stalin. O que mudou na União Soviética? Primeiro, foi criada a NEP, a nova política econômica, que é aquela que seu professor falou, de um passo atrás e dois à frente, utilizando ainda alguns princípios do capitalismo. Criado o Gosplan, que é o órgão de planejamento soviético que faria os planos quinquenais. Ainda foi criado as grandes unidades agrárias, como os kolkhozes e sovkhozes. Kolkhozes eram unidades cooperativas, sovkhozes eram as unidades do Estado que recebiam altas injeções de dinheiro, né? Ainda dentro do contexto, depois Lenin morre e aí Stalin assume com um governo duro, autoritário. E Stalin, qual é a marca do governo de Stalin? A União Soviética vai tornar-se uma superpotência. Ela vai sair da Segunda Guerra Mundial, apesar dos 20 milhões de mortos, ela vai sair como vitoriosa. Lembrando que Stalin, ele vai perseguir politicamente seus adversários e ex-companheiros políticos. Ele cria, por exemplo, o processo de Moscou em 1936, onde Kirov, Bakunin, Kamenev e Zinoviev vão ser presos nos arquipélagos gulags, que eram grandes prisões que existiam principalmente na região da Sibéria. Você tem como o investimento pesado em indústrias por Stalin, o investimento pesado em armamento. Stalin assina em 1937 um acordo com a Alemanha chamado Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov, em que a Alemanha comprometia-se em não invadir a União Soviética. Só que a Alemanha invadiu, você conhece bem a Batalha de Stalingrado, e o general Winter, que era um inverno rigoroso que já tinha vencido Napoleão, mais a estratégia do governo russo, conseguiram vencer o exército nazista. Além do mais, Stalin, dentro do seu contexto ali, ele foi responsável de certa forma pelo processo de coletivização de terras, onde mais ou menos 6 milhões de pessoas morreram de fome, quando ele pega toda a produção agrícola e traz para ele, principalmente os ucranianos. Quando você vê a Ucrânia com pendenga com ele, é justamente por isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, no governo Stalin, saem os acordos que fazem com que a União Soviética seja uma superpotência, os acordos de Yalta e depois os acordos de Potsdam. Mas isso vai ser matéria para outra prova, o Tratado de Yalta e Potsdam. E depois Stalin, segundo alguns, ele morre de morte natural, mas dizem que Beria, que era o chefe de polícia secreta de Stalin, comanda tal. Ele morre e aí depois vai assumir a troika com Khrushchev, Malenkov e Kaganovich. Cola conosco no nosso canal, 4 minutos, seu professor vai explicar melhor aqui, ó, Juan. Olha o preço do nosso companheiro aqui, o Juan, dono da banca aqui, ó. Proprietário aqui da banca, filho da Rogéria também. Companheiro nosso, um Guia de Educação, tamo junto, é nóis, filho.